Paz, Senhor, igreja. Nós iremos falar da lição número 8, do dia 24 de maio de 2020, sobre o tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Faremos um resumo, só para você não ficar sem um apoio aí. Então, pega a sua revista, a sua Bíblia, tira o seu tempo com Deus. E só antes de iniciar a nossa aula, quero dizer que o dizimar a Deus não é só dinheiro, irmãos. Tempo também. Então, dizime o seu tempo ao Senhor. Pega a sua Bíblia, medite na palavra do Senhor e nos faça companhia. Amém? O texto nos diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Aí tem a leitura bíblica em classe, que você lê na sua casa, em Efésios e Mateus, a nossa introdução e o primeiro tópico, um edifício espiritual. O santuário judeu. O autor vai nos dizer o seguinte, irmãos, que o templo de Jerusalém era um símbolo bem significativo para os judeus. Nós iremos ver isso lá como está na revista, em 1 Reis. Nos ajuda, irmão Juliano, por favor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20. E também, irmão, você vai concretizar esse 1 Reis em 2 Crônicas, capítulo 5, quando Salomão ele diz que ele terminou de construir o templo que foi ordenado por Deus em 1 Reis. E esse período durou aproximadamente 7 anos de construção. E isso era um orgulho para os judeus, né? O templo, que era grandioso, que era esplêndido, coberto com ouro, prata, era uma coisa bem legal. Pode ler. Diz o seguinte, 1 Reis 8, 16 ao 20. Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel, para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você quem o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Amém. Você pode ler também 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1? Sim. Enquanto o irmão procura, irmãos, nesse templo havia toda uma liturgia, de rituais, conforme o nosso irmão Juliano falou na aula passada. Pode ler. Diz o seguinte, 2 Crônicas 5, 1. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. E nesse templo, nesse tópico de o santuário dos judeus, os estrangeiros eram proibidos de entrar. Então aí a gente dá sequência à aula passada, com essa aqui, de quão importante eram para eles, como eles levavam ao pé da letra. Segundo subtópico, o santuário cristão. Quando o autor fala sobre o santuário cristão, está falando agora de uma coisa completamente diferente. De uma coisa... Pode abrir para mim, irmão Juliano, 1 Reis capítulo 8, versículo 27, conforme a revista nos diz. Está falando de uma coisa completamente diferente, de rituais, daquilo que o povo de Israel fazia, que os judeus praticavam, mesmo porque quando Deus levanta Nabucodonosor, ele destrói o templo, Deus ele fere, ele mexe no orgulho dos judeus. Porque para os judeus, um templo daquele, se você ler 2 Crônicas 5 e 6,
Você vai compreender o tamanho daquele templo e a grandeza daquele templo. E aí quando Deus fere o ego dos judeus, a primeira coisa que Deus faz é destruir o templo completamente, que é onde que o povo é levado cativo por Nabucodonosor. Pode ler. 1 Reis 8, 27. Isso. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que o construíste. Aí abre para mim também, irmão Juliano, Atos 7, 48. O autor está dizendo assim que Deus é grande, irmãos, muito grande para habitar em templos, né? Bloco, coluna. Mas às vezes eu me pergunto, às vezes, e às vezes quando eu vou orar, eu falo com o Senhor, por exemplo, Deus, imagina você, esse universo, imagina você, eu te convido a imaginar, esse universo enorme, com vários lugares impecáveis, perfeitos, sabe? Uma gloriosa, assim, coisa estrondosa, bonito. Deus poderia habitar nesses lugares e permanecer lá, fazer morada. Mas aí Deus olhou para mim, olhou para você e resolveu fazer morada em nós. Aí olha para você agora, olha, se analisa. Deus não poderia morar em outros lugares, mas não, Ele preferiu morar em você. Aleluia, você é morada de Deus. Diferente do templo. Quando Salomão ele ora, só para vocês entenderem essa questão de santuário, ele invoca a Deus em 2 Crônicas para que Deus venha com a sua glória. E a Bíblia vai dizer que Deus inunda o templo com uma nuvem, que aí a glória de Deus manifesta. Aí Salomão começa a fazer a sua oração, que é no capítulo 6. Com a presença de Deus, ele começa a orar, pedindo que quando o povo viesse para o templo, pedir socorro, pedir ajuda, que ele ouvisse. E Deus responde, que é o capítulo 7, um versículo bem conhecido, que inclusive é o nosso tema de oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, não é isso mesmo? Exato. Que é a resposta de Deus para a oração de Salomão. Só que aí, o autor vai dizer que Deus é tão... O próprio Salomão vai dizer, o Senhor é tão grande que não precisa disso aqui, não cabe o Senhor. Agora imagina você, o templo de Salomão. Vamos fazer fizeram uma réplica aí. Você deve saber, uma réplica parecida. Não é igual, parecida. Aquela coisa enorme, pega não sei quantos quarteirões e Deus não cabe ali. Não cabe, porque Deus é grande. Agora imagina você. Eu vou falar de mim, 1,59 m. Desse tamanho eu sou. E Deus habita em mim. Então assim, o santuário agora ele muda. A liturgia, ela muda. As coisas cerimoniais também mudam. Aí o autor vai dizer assim que agora o templo é eu e você. Amém, irmãos? Terceiro subtópico. A pedra angular. Você leu Atos 7? Atos 7, Desculpa, versículo irmão, 47. O irmão Juliano vai ler Atos 7, 48. 48. Isso. Vou ler até um pouquinho mais adiante. Pode tá ler, dentro, tá? pode ler. Diz o seguinte: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Capítulo 17, versículo 24, aí mesmo onde você está. Lê para nós também. Você também aí em casa, irmãos, pega a sua Bíblia, já abre aí em Atos. Escola dominical é isso, te ajuda a ficar bom na Bíblia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita. Assim. Aí você vai me perguntar assim, irmã Lília, você está querendo dizer que Deus não está na igreja? Não, irmãos, está na igreja. Está na igreja. Levando em consideração que eu sou a igreja, que você é a igreja. Se você vir aqui vazio, você vai... É de Deus? Porque tudo é consagrado ao Senhor. É um lugar onde nós viemos adorar a Deus. Mas você consegue ver a manifestação de Deus quando a igreja Templo, Lilian, Templo, Tiago, Templo, irmão Juliano, Templo, Elizabeth, Templo, Érica, se reúne e forma corpo. Aí você vê a manifestação da glória de Deus, porque nós que portamos essa gloriosa presença. Posso ouvir uma amém aí, irmãos? Glória a Deus. A pedra angular. Aí no terceiro subtópico, vai dizer sobre a pedra angular. Ninguém melhor para falar sobre pedra, sobre arquitetura, sobre engenharia, irmãos, do que o nosso irmão Juliano, que é formado em engenharia. Eu gostaria que você falasse desse uma palhinha aí.
É verdade. Quando ele fala de pedra, é igual aquele versículo da casa edificada, né? Por que não edificam a casa sobre areia? Não tem segurança nenhuma quando você edificar algo sobre alguma coisa que não tem coesão, né? Não é junto, né? Não é consistente. A rocha é o que há de mais consistente. Tanto é que todas as grandes obras que conhecemos por aí, tive um excelente professor, né? Um privilégio na escola, e ele falou para nós, elas procuram rocha para se instalar. Você não coloca nada pesado se não for em cima de uma rocha. Não tem condições. E aí o escritor vai dizer o seguinte para a gente, que Cristo é a pedra principal. Eu estava meditando nessa lição e fiquei pensando, sabe, irmãos? Quando você constrói uma casa, em cima daquilo que o engenheiro está dizendo, né, que precisa de uma afirmação, de algo sólido ali para sustentar, a gente fala muito sobre o alicerce da casa, né? Sobre o alicerce, que eu sou bem leiga, viu, irmãos? Qualquer coisa você me corrige, tá, irmão? Sobre o alicerce da casa. Mas se não tiver um firmamento, nem o alicerce fica em pé. Estou errado? É verdade. Então, assim, se Cristo, que é a pedra principal, que é a base de todas as coisas, que é o nosso firmamento, não estiver na construção da nossa casa, e quando eu digo casa, é casa no sentido geral, no figurativo e no literal. Se ele não estiver na nossa base, nem as nossas colunas permanecem. Então a coluna ela fica vulnerável. Ela só tem a beleza, mas a firmeza não tem porque não tem a base, que é Cristo, a pedra principal. É até interessante acrescentar que o primeiro sintoma de que uma casa não está apoiada em solo bom, em terra boa, em rocha, é que aparecem fissuras, né? Aparecem trincas. Você vê uma trinquinha ali, uma trinquinha aqui, dá para trazer isso para nós. Né? E tem casa também tem casa que dá jeito, né? Você como engenheiro pode falar. Começa a trincar, você consegue dar um jeitinho, né? Consegue fazer um reforço. Exato. Mas tem casa que tem que demolir, né? Verdade, infelizmente. Tem casa que tem que colocar para o chão e construir de novo certo, né? Verdade. Eu espero que você não seja essa casa que precisa demolir, irmãos. Vamos ser firmado na rocha que é Jesus Cristo. Você pode ler para mim Salmos 118, 22? Aí o autor começa a dizer que, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, que é o que eu acabei de dizer, que sem Cristo nada é feito. Irmãos, Cristo é o fundamento de tudo. Cristo é tudo, entendeu? Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Cristo é que abre a oportunidade para você chegar a Deus. Cristo que nos faz templo. Cristo que faz morada. Cristo... Pode ler. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118, 22. Quando ele diz que os construtores rejeitaram, que o próprio povo de Israel, né, o próprio judeus rejeitou a pedra principal. Porque se você vai ler a história, você vai entender que a crucificação de Cristo nada mais é que o próprio judeus, os fariseus, incitando a crucificação dele, né? Alguns por inveja, outros por dizendo que era blasfêmia. Mas é tão interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Tinha um conhecimento muito vasto. E também era um fariseu. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele compreende. E ele usa o Antigo Testamento várias vezes nas suas cartas para conciliar a vinda de Jesus e o sacrifício do Calvário. Então, assim, Lília, em particular, eu não consigo entender como os fariseus, que eram instrutores, que eram conhecedores da Torá, da lei, não conseguia conciliar aquilo que já estava projetado para a nossa vida, né? E eles mesmos que rejeitou Cristo. Por isso que o salmista já descreveu lá atrás, né? É como Isaías, né? Isaías 53, pode ler pra gente? Isaías, quando ele profetiza, Isaías 53, ele está dizendo assim, ó, a pedra que traria o fundamento, que aliás trouxe o fundamento, ele foi rejeitado. E aí Isaías, ele abre mais o leque, né? Bem mais do que o salmista. Ele diz o seguinte, quem creu em nossa pregação,
a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um renovo tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Nele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado nos trabalhos, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Isso aí. Então aí o povo rejeitando aquele que é a pedra principal. Louvado seja Deus. Segundo tópico, irmãos, o fundamento. Apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos é enviado, é mensageiro. A função era instruir a igreja. Eram testemunhas oculares do ministério de Jesus, comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Só para os irmãos entenderem, apóstolo é aquele que andou com Jesus, certo? Ele andou com Jesus, ele foi instruído, bonitinho. Aí você vai me falar assim, irmã Lília, o apóstolo Paulo não andou com Jesus. É isso que o povo diz, né, irmão Juliano? É verdade. O povo, assim, as pessoas quando não querem aceitar a verdade, porque a verdade é verdade, ponto. E a verdade é Cristo, né? Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que ele é um dos caminhos, ele é o caminho. Eu entendo o único caminho, é o único caminho. E ele é a verdade, ele não tem a verdade, ele é a verdade. E quando as pessoas elas não querem aceitar a verdade, porque a verdade, irmãos, quando a verdade vem, ela nos afronta. Então toda a verdade, por exemplo, só vou abrir um pouquinho o leque aqui para você entender. Quando alguém te fala uma verdade, ela dói quando é uma crítica, mas é uma verdade, não é uma mentira, ela dói. Então as pessoas quando elas não querem aceitar a verdade, porque a verdade ela modifica, ela transforma e ela tira você do comodismo e do pecado, se tratando de Cristo. Elas tentam uma forma de sair desse meio, entendeu? De tipo fugir. E elas vêm com esse tipo de pergunta. Mas Paulo não era apóstolo. Mas aí você vai começando a ler as cartas que Paulo escreveu, você vai entender que ele deixa bem enfatizado que por meio de Jesus Cristo ele é apóstolo, que Jesus Cristo o fez de apóstolo. Mas hoje, nada contra, tem nada contra também, cada um com a sua, né? Temos alguns apóstolos por aí, né? Mas na minha concepção, apóstolo é aquele que andou com Cristo, estava lá na igreja primitiva. Nós somos uma igreja primitiva? Nós somos uma igreja primitiva? Nós não somos a igreja primitiva. Nós não somos. Então, nós não somos apóstolos. Temos nossos pastores, nossos diáconos, nossas diaconisas, nossos cooperadores, nossos presbíteros, evangelistas, mas nós não temos apóstolos aqui. Temos aqui. Aqui nós temos. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Qualquer dúvida, pergunta lá que o nosso superintendente responde para você. As pessoas confundem apóstolos com pregadores, evangelistas, missionários. Muitas pessoas, na sua falta de entendimento, confundem, né? Pensa que é isso, né? Infelizmente, sabe o que é pior, irmão Juliano? É as pessoas terem a dúvida e ficarem na dúvida, né? É o que eu sempre digo. A palavra do Senhor tira qualquer dúvida. Mas as pessoas estão tão acostumadas com as pessoas comerem, mastigarem, elas só engolirem, que elas não se dão o trabalho de pesquisar o que a Bíblia diz. Primeiro, é o que eu sempre digo, você tem que acreditar na Bíblia. É a primeira coisa, você tem que acreditar na Bíblia. Acreditar que é a palavra de Deus que foi instruída pelo Espírito Santo. Segundo, você tem que ler a Bíblia. Né? Tem que ler. E quando você lê, você começa a ter um entendimento que você não é levado por qualquer vento aí não, irmãos. Então assim, leia a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Segundo subtópico do segundo tópico, a doutrina dos apóstolos. Que eu já falei, né, que era testemunhas oculares, era instruir a igreja. E a doutrina deles, abre para mim, irmão Juliano, Atos 2:42.
Isso aqui, irmãos, está tudo na revista, tá? Você que está com a sua revista aí, você vai ver que não tem nenhuma coisa, né, foi lá procurar, não, está aqui na revista, ó, o autor ele traz os versículos baseado no contexto da lição, que nos ajuda bastante a compreender. O que nos diz? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E Timóteo 3,16? Aí a continuação continua. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, enquanto o irmão procura Timóteo 3,16. Aí tem lá a referência, Romanos 6,17, 1 Timóteo 1,3 e 2 Pedro 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Glória a Deus. Só vou abrir um leque aqui, porque eu ouço muito. E escola dominical é isso, né, irmãos? A gente expressar o que a gente ouve bastante e expor mediante a palavra do Senhor. Eu ouço muito por aí dizendo que não tem como acreditar na palavra do Senhor porque é escrita por homens. Mas eu vejo gente acreditando em horóscopo, lendo horóscopo todo dia. E assim, quem que escreve horóscopo, irmãos? Homens. Homens. De um fundamento, de um estudo. E a palavra de Deus aqui que nos revela, que nos traz o passado, nos diz o presente, nos revela o futuro. E você ainda não acredita. É mais fácil acreditar, irmão Juliano, em algo superficial do que na verdade, né? Porque assim, a verdade, ela vai afrontar você. Eu vou dizer isso, sim, piamente convicta, ela vai afrontar você. Mas, irmãos, olha o lado bom. Jesus, quando ele vem para limpar o que está sujo. Então, assim, ó, deixa a palavra entrar no seu coração e te limpar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O terceiro subtópico do segundo tópico, o testemunho dos profetas. E outra coisa também, só voltando rapidinho, irmãos, que o autor colocou algo aqui bem interessante, que como não pode mexer na pedra angular depois de colocar o alicerce. Se o alicerce, você, irmão Juliano, que é engenheiro, me ajuda em nome de Jesus. Quando nós fazemos uma casa, que a gente coloca um alicerce lá, bem firmado para aguentar as colunas, as paredes e tal. Aí vem as paredes, aí vem o reboco, né? Aí vem a pintura. Quando eu pinto essa casa edificada, um alicerce, eu consigo modificar o alicerce? De forma alguma. Não consigo alterar. Não. Dificilmente você vai conseguir mexer nele. Você teria que fazer um trabalho muito grande, muito árduo, mas não vai ser mais a mesma casa. Eu teria que, derrubar tudo. Exatamente. Derrubar tudo, né? O que sustenta, você não tem como mexer. É isso que o autor está dizendo, irmãos, que o alicerce, Cristo, as coisas que Cristo deixou não pode ser alterado. E infelizmente no nosso meio o povo está querendo mudar a pedra angular. E a pedra angular não se muda. Não se muda. As paredes podem mudar, irmão Juliano? Pode. As colunas podem ser trocadas também, não pode? Ou não? Em algumas situações pode. Menos a base, né? A base, muito dificilmente você vai conseguir mexer nela. Então, assim, irmãos, não pode trocar aquilo que Deus já determinou pra gente. Cristo é o nosso fundamento. Irmã, mas isso acontece aqui assim. Irmãos, Cristo é o nosso fundamento. Qualquer dúvida, a palavra de Deus está bem aqui. Isso que o irmão acabou de ler em Atos 2,42 e 2 Timóteo, já fecha. O que eles vieram foi instruir a igreja. Instruir o quê? Naquilo que que Jesus já deixou. Para dizer, o que muda é alguns rituais. E rituais não é pedra. Rituais é, eu canto o hino da harpa, depois eu leio a palavra oficial. Isso é ritual. Isso não muda a nossa base, que é Jesus Cristo. A nossa base, que para ser salvo é Jesus Cristo. A nossa base de transformação, que é aceitando Jesus e deixando o Espírito Santo moldar a tua vida. Posso ouvir um amém, irmãos? Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. O que seria um edifício bem ajustado, irmãos? Eu vou pegar o seu exemplo, porque você entende melhor do que eu sobre edificação. Olha, depende primeiro do objetivo do gosto da pessoa. Eu quero porque tem uma função. Sim. Então esse edifício ele tem que atender bem essa função.
Aí depois da função ele precisa de alinhamentos. Tem que estar bem alinhado, tem que ter esquadro, tem que ter nível. Não pode ter torturas. Em resumo é isso, não pode ter torturas. Essas torturas elas podem comprometer toda a estrutura dele e também compromete a estética, né? Fica uma coisa desagradável, né? Bagunçada. Você pode ler pra gente, irmão Juliano, Colossenses 2:2? O autor deixou como uma leitura pra gente. Ele está dizendo que, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Exatamente isso que o irmão Juliano nos disse. Tem que ornar, irmão. Tem que ornar. Tudo é igual o corpo de Cristo. Eu estava meditando aqui. Quando a gente olha sobre templo, sobre edificação, a gente pode desprezar as coisas minúsculas, né? Mas que traz um ornamento, fica uma coisa harmônica. É igual o corpo de Cristo. Por menor que seja um membro do corpo, ele faz parte do corpo. E ele é essencial para o corpo. Por mais que tenha membros maiores, membros menores, mas na conjunção ele é um corpo completo quando ele tem todos os membros. Assim é uma casa edificada. Eu estou mentindo? Verdade. Né? É uma casa edificada. Por mais simples que seja, por exemplo, o povo fala muito sobre as colunas. Mas a coluna, quando ela tem um reboco, uma pintura, ela fica bem mais harmônica. Verdade. Então, assim, há uma necessidade de uma pintura, de um reboco, há uma conjunção de fatores para ficar uma coisa bem bacana. E Jesus é tão perfeito, irmãos, tão perfeito, que ele não dá ponto sem nó. Ele faz uma coisa perfeita porque ele é perfeito. Então, ele não faz de qualquer jeito e não é de qualquer maneira. O negócio tem que ser certinho e bonitinho. Foge um pouco a minha ótica, né, da minha profissão, mas para uma mulher, por exemplo, se tiver um vaso fora de um lugar, já não é a mesma casa, né? Muda um pouco o layout. Muda um pouco o layout. Segundo subtópico, Templo Santo no Senhor. Você leu o que eu pedi? Colossenses 2:2, né? Isso. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Jesus Cristo. O autor está dizendo assim, irmãos, para você só entender o contexto da lição. A gente está falando sobre templo, sobre edifício, né? Aí o autor primeiro ele traz sobre aquilo que era importante para os judeus, que era o templo que Salomão fez, e depois ele nos traz dizendo que nós somos o templo. Aí no terceiro tópico, ele está dizendo que para nós sermos um templo, nós temos que estar bem edificado. E aquilo que eu falei bem lá no início, e a nossa edificação é na pedra angular, que é Jesus Cristo. Né? Os ornamentos, não que não seja importante, é importante, mas o nosso alicerce tem que estar firmado. Não adianta ser apenas um templo bonito, firmado na areia, que é o que você falou que está escrito em Mateus. Não adianta, tem que estar firmado em Cristo. Aí no segundo subtópico, vai nos dizer o seguinte, o templo santo no Senhor. Eu até anotei aqui o seguinte, depois é o terceiro subtópico, morada do Altíssimo, que nós somos parecidos com o templo, lá feito. É uma simbologia, tá, irmãos? Nós somos o templo, nosso corpo é o templo. A nossa alma é o lugar santo. E o nosso espírito é o lugar santíssimo. Por isso que a espada de Deus é afiada como uma espada de dois gumes, que penetra na divisa da alma e do espírito. Só quem pode entrar é quem está fazendo morada. Então, neste caso, só quem entra mesmo é o dono do lar. Por isso que os judeus, isso é simbologia, por isso que os judeus não permitiam a entrada de estrangeiro. Não permitiam, porque o estrangeiro não conhecia os rituais. O estrangeiro não sabia como funcionava. Só quem sabia era os judeus. Mas aí você vai falar assim, Marília, mas os judeus entravam no lugar santíssimo? Não, só os sacerdotes entravam. Mas aí Pedro vai nos dizer o seguinte, que nós somos sacerdotes santos, irmão Juliano. É verdade. Não é isso que o apóstolo Pedro diz? Fomos feitos, né? Nós fomos feitos, através de Jesus Cristo, quando morreu na cruz, como sacerdote santo. Então só nós que podemos entrar no lugar santíssimo, podemos dar liberdade para que Deus entre no lugar santíssimo e nós possamos entregar o nosso sacrifício. É tão interessante que Paulo vai dizer assim que nós temos que entregar um culto racional a Deus. Um culto racional, com inteligência.
um culto que nós sabemos o que nós estamos fazendo. E quando o sumo sacerdote ele entrava para entregar o sacrifício, além dele entregar o dele, ele entregava o do povo com temor e com tremor, porque ele sabia quem era o Deus de Israel. Posso ouvir um amém, irmãos? Você pode ler para mim, irmão Juliano, 1 Pedro 1,15? Diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Glória a Deus. Está dizendo assim, ó, o templo, tudo que entrava no templo era santificado. Tudo. Não tinha nada. Inclusive tinham pessoas separadas, só os levitas, sacerdote e sumo sacerdote. Só esse povo mexia no templo. Você agora é templo do Senhor. O escritor está dizendo assim da revista: você é templo agora, então você tem que ser santo. Você tem que ser santo, separado, diferente, para Deus poder fazer morada. E no terceiro subtópico vai dizer sobre a morada do Altíssimo, que é aquilo que nós falamos, né? Que Deus não habita em lugares feitos por mãos de homem, mas habita nos homens. Desde que? Porque você vai me perguntar assim, irmã, você está querendo, como já me perguntaram em alguma das minhas aulas presenciais, né? Irmã, então está querendo dizer que Deus habita em qualquer homem, todo ser humano, toda a criação. Não, irmãos, não. Deus nos fez imagem e semelhança dele, mas nós fomos destituídos da glória pelo pecado. Para nós termos isso novamente, é necessário ter um nascimento naquilo que Jesus falou para Nicodemos, dizendo, é necessário nascer de novo. E como que eu faço para nascer de novo? Tem que aceitar Jesus Cristo. Tem que se batizar na água e tem que deixar o Espírito Santo limpar esse templo aí para que ele possa fazer morada. Aí sim você vai ser morada do Espírito Santo de Deus, e aí sim você vai ser o que o apóstolo Pedro disse, sacerdócio santo, e aí sim você vai ser tabernáculo. Quando você lê a carta aos Hebreus, que foi mencionada aqui na aula anterior, você vai ver que é bem simbólico. O escritor ele traz a simbologia do Antigo Testamento com o nosso viver na atualidade, e nos compara com o tabernáculo, com o sacerdote, dizendo que Jesus é o sumo sacerdote. Ele traz essa comparação, e é bem interessante. Quando você puder ler, você leia Hebreus. Então, para você ser morada do Altíssimo, você tem que estar no templo santo do Senhor, você tem que ser santo. Você é santo, irmã, você não peca? Não, irmãos, a gente peca. A gente peca todo dia, mas esse é o segredo. A gente, quando entra na presença de Deus, é para sermos melhores todos os dias. O Espírito Santo nos moldar todos os dias. Ninguém é perfeito, mas nós estamos no caminho da perfeição. E naquele grande dia, nós seremos transformados num corpo incorruptível. Aí sim nós seremos santos e santos, porque não há pecado, não haverá pecado naquele grande dia, quando Deus nos transformar em corpo glorificado. Posso ouvir um amém aí, irmãos? E aí ele vai dizer o seguinte, na última estrofe lá embaixo, ele reside individualmente dentro de cada cristão, que eu acabei de dizer, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Jesus nos unificou. Eram todo mundo separados, tinha uma distinção aí. Aí Jesus veio nos dizendo assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E por isso fomos feito corpo. Fomos, como o irmão Juliano disse, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Lá em Romanos diz isso. Então nós fazemos parte agora do santuário, do tabernáculo. Somos templo por intermédio de Jesus Cristo. A conclusão vai nos dizer o seguinte: a comparação da igreja com edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, assim, cuida do seu templo. Não deixa nada bagunçar o seu templo, não. Não deixa estrangeiro entrar e roubar os utensílios da casa do Senhor. É figurativamente, mas eu digo no literal. Porque assim, o estrangeiro hoje é o inimigo da nossa alma. Ele quer entrar no nosso templo, roubar os nossos utensílios, nos deixar vazio. E onde há bagunça no templo, Deus não mora, porque Deus não ficou no templo bagunçado. Teve destruição, não teve mais templo. E é isso que Satanás quer fazer sobre as nossas vidas. Então não permita, seja um templo santo em nome de Jesus. Quer dizer alguma coisa, irmão Juliano? Ainda bem que você me deu a oportunidade, né? Estava aqui pensando já em falar. Pode falar.
eu me dei ao cuidado de pesquisar o que é pedra angular. E é uma coisa bem curiosa, porque poucos que dão conta. A primeira coisa que vem na cabeça é a pedra fundamental, aquela que é a primeira que é lançada em uma obra e a partir dela começa. De fato é isso, mas não é essa particularidade que é o nome de angular. Quem tem parente pedreiro, pai, filho, esposo, que seja, tem um bloquinho que você coloca no chão, que você vem e coloca uma linha assim, Verdade. e coloca outra linha assim que seja. E a partir desse bloquinho, você vai colocando os outros em cima e coloca uma outra linhazinha assim, para ver se está longe dele ou se está perto dele. Angular é que define os ângulos. Então ela garante que todos os outros estejam na sua perfeita posição. Se você torcer ela um pouquinho ou tirar ela dali, ou se ela tiver defeito, Fica torto. Eu cansei de ver meu esposo fazendo isso. Ele pegava esse negócio de medir, né? E é curioso, né? Se não medir com aquilo, fica torto mesmo. Se esse bloco tiver defeito, desornado. tem que ser o melhor bloco. O pedreiro tem que olhar lá e falar: esse aqui tá bom. Mas é isso, irmãos. Espero que vocês cuidem do seu tempo. Não deixe Satanás roubar nada dele, não. Santifique-se, porque o mundo jaz no maligno. Não é mais tempo de brincar. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.